Se você já pensou, isso daqui daria uma boa sessão de terapia, esse podcast é para você. Quando você é criança, você passa a infância inteira rodeada de pessoas esperando chegar à fase adulta. Aí chega a fase adulta e você começa a perceber que não tem uma pessoa para você conversar no dia a dia. Existe um poema da Cecília Meirelles que chama Da Solidão. E logo no início, ela fala assim: estarei só, não por separada, não por invadida, pela natureza de ser só. Hoje, vamos falar de uma solidão que não existe nas fotos, mas sim ela aparece no silêncio do dia a dia. Eu sou a Isabela Trajano, fonoaudióloga, e esse é o podcast Vamos Levar para Terapia. Um espaço para a gente conversar, sentir, refletir, e quando a gente não entende, a gente tem que fazer o quê? Levar para terapia. E no episódio de hoje a gente vai falar por que a fase adulta tem que ser tão solitária. Aí eu trago para vocês. Por que nós adultos nos sentimos tão solitários? Hoje eu vim aqui, não estou solitária, estou com pessoas, uma aqui no estúdio, e também com a foto dos meus sobrinhos, queria trazer aqui, porque o meu roteiro está aqui hoje, digitalmente, então vou aqui dar uma olhadinha, porque senão eu falo demais e acabo fugindo do assunto. Mas, o que eu tenho percebido nessa fase dos meus 30? Que na fase adulta, não é que a gente não conhece pessoas, a gente conhece. Mas está muito mais difícil a gente fazer conexões com essas pessoas. Muito se fala do relacionamento amoroso. Porque a mulher está no mapa da fome, a mulher hétero está no mapa da fome, porque é difícil e etc. Enfim, não vamos falar sobre relacionamentos, mas o que na verdade é difícil? É difícil se relacionar e criar conexões, independente se são amorosas, né, esse tipo de relacionamento, se é uma questão de amizade, até mesmo no trabalho. Como que tá o nosso dia a dia? Como que tá a nossa rotina? Então, é uma rotina puxada? Você acorda cedo, 5 horas da manhã, tem que sair de casa. Aí sai de casa, vai pro trabalho, pega trânsito. Chega no trabalho, trabalha, volta, pega trânsito. Quando você chega em casa, muitas vezes 8 horas da noite, você já não tem mais vontade de fazer nada. Você não tem mais vontade de, muitas vezes, sair para aquele happy hour, uma vez sim, outra não. Você vai diminuir essas questões. Como que tá o nosso dia a dia além disso? Muitas vezes antes a gente fazia home office, né, no tempo da pandemia, então a gente tinha outro tipo de solidão, que era ficar um pouco mais isolado. Mas agora as empresas estão pedindo para grande parte voltar, né, o trabalho híbrido e tudo isso. E nessa de voltar, você tem a rotina puxada e você não consegue se encontrar. Só que antes você ficava com as pessoas em casa. Você conseguia ter ali um maior contato se você não morava sozinho. Aí, em contrapartida, agora você não consegue encontrar aqueles seus amigos, porque a sua rotina é puxada, mas também nem vê a família. Você vive nesse processo. A gente tem ali a solidão por questões, por exemplo, que amizades que passam. Eu já deixei me afastei de muitas amizades. Por N motivos. Que eu acho que vale até um episódio, hein? Pra gente falar. Mas a gente vai perdendo isso. As nossas conexões vão diminuindo. Então a gente vai perdendo esta questão aí de nos conectar. Então, pensa comigo. Você tem a mesma amizade do que no seu tempo de escola? Vocês se veem com muita frequência? Como que é isso? Eu vejo muitas trends nas redes sociais, não sei se vocês já viram, acredito que sim, todo mundo é muito conectado, que é a questão assim, no começo do ano, no final do ano, prometi que ia sair com as minhas amigas, fazer algo diferente uma vez por mês, para
ficar com elas, para conhecer. Então, é um grupo de amigas que elas vão em alguma coisa, em algum lugar, uma vez por mês, para se conectar. É um modo de se conectar. Por quê? Porque se não for assim na obrigação, será que você ia conseguir se conectar com a outra pessoa? Conforme a gente vai amadurecendo, existem coisas e pessoas e processos que a gente vai deixando. Então, a gente não é como era ontem. Não é como era há 20 anos atrás. Eu mudei. Ainda bem. E, consequentemente, vou mudar. Então, eu fiz uma amizade. Uma não, né? Mas 2 amigas minhas que eu fiz na época que eu comecei a trabalhar no hospital depois da residência. Eu trabalhei lá na Zona Norte de São Paulo. E aí, eu fiz 2 amizades com 2 farmacêuticas. Elas continuam trabalhando no mesmo hospital. Eu saí e já fui pro mundo, né? Porque sou dessas. Já fui trabalhar em outros lugares. E a gente, nos primeiros 5 anos, a gente conseguia, de tempos em tempos, nos revermos. Então, a gente ia para alguns lugares, pontos estratégicos, e a gente conseguia se ver, conversar mais e fazer. Só que a vida ficou tão puxada, que eu acredito que já faz quase 2 anos que a gente não consegue se ver. A gente sempre vai marcar, sabe? Aquela coisa assim, vamos marcar? Ai, mas não posso tal dia. Posso isso. Pode aquilo. As escalas, os dias, nunca consegue se encaixar. Então, o que acontece? A gente vai diminuir nossa amizade. E aí, você podia falar assim, agora você tá sozinha, porque você tinha uma companhia, você conversava, e agora? Mas eu criei outras conexões. Eu sou uma pessoa que gosta de socializar. Existem pessoas que não gostam de socializar. Não gostam de fazer conexões. Só que eu preciso dizer para essas pessoas que nós somos seres sociáveis. A gente vive em comunidade e a gente tem que socializar. Querendo ou não, a gente precisa socializar. Então, eu gosto de socializar. Então, essa dupla de amigas, vamos dizer assim, não é que eu não fale mais, mas a gente não consegue mais ter a relação que a gente tinha lá atrás. Muitas vezes me senti abandonada, solitária, porque a gente cria conexões, elas sabem da minha vida, uma parte da minha vida, que outras pessoas não sabem, não vivenciaram comigo. E elas vivenciaram. Então, nesse abismo, nesse mundo, eu me sinto num abismo, numa parte. Só que já teve episódio aqui falando de recomeçar. Eu preciso recomeçar. Tanto é que esse episódio tá bem ativo na minha cabeça. Eu preciso recomeçar. Recomeçar como? Que essa história não é que ela findou nem terminou, mas foi um momento, a gente não consegue, a gente vai continuar, mas recomeçar em outro momento, outras histórias, outras fases. Então, sempre tem conexões. Os nossos episódios vão ter conexões e a nossa vida vão ter conexões. Então, é isso. Foi. Mas existem também pessoas que gostam de se isolar e que gostam da solidão ou solitude. Existe uma diferença. A solidão, se você for procurar aí, enfim, na sua IA, ela vai falar que é algo imposto, que é um isolamento, que é imposto ali. E a solitude é uma escolha, é prazeroso. Eu também gosto de ter a solitude. Então eu gosto, por exemplo, vocês já foram em um restaurante sozinhos e comeram? Sozinho, sem ninguém. Você tá lá, pede garçom, come almoço, né? O prato principal, sobremesa, faz as coisas. Vocês já fizeram isso? Eu já fiz isso e muito. Já fui em restaurante, já fui em cafeteria, já fui no shopping, shows. Eu já fui em show, sem ninguém. Então, eu tive a oportunidade de ir no show, não tinha ninguém para ir junto comigo.
E eu fiquei muito chateada, me senti sozinha, me senti sem ninguém, sem companhia, sem alguém, sabe, sem amizades. A gente se sente assim, a gente se sente numa solidão, porque, poxa, não tem ninguém pra ir num show comigo, mas eu quero muito ir. Isso vai te impedir de ir? É isso que tá... Não pode te impedir. Eu fui. E lá no show mesmo, foi muito legal. Eu conheci pessoas de lá, não me senti sozinha, participei, cantei, nossa, foi sensacional. E eu fui sozinha. Então, a solidão, ela pode ser imposta, porque assim, eu não tinha ninguém pra ir junto comigo e eu não ia conseguir, dependendo, né, de ir no show. Mas, poxa, apesar de nós sermos seres, né, espécies sociáveis, eu podia me socializar com quem estava lá. E foi isso que eu fiz. Então, eu aproveitei. Foi algo imposto à minha pessoa, mas eu aproveitei e fui. Consegui o ingresso, fui, cantei, aproveitei. Em fotos eu revejo. E assim, se eu falar, eu não lembro do nome das pessoas que estão ali. Não sei. Até um tempo seguimos nas redes sociais, depois cada um foi para um lado. E tá tudo bem. Ótimo. Mas naquele momento me serviu muito. Então, o que foi imposto pra mim seria uma solidão que eu não conseguiria ir. Eu aproveitei, fui. E tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Então, a gente precisa entender essas questões. A rede social, ela ajuda muito e atrapalha ao mesmo tempo. Por quê? Porque na rede social, a gente é muito conectado. Então, a gente se conecta muito rápido com outra pessoa. Então, por exemplo, essas minhas amigas que eu não vejo há uns 2 anos, pessoalmente. A gente se conecta por redes sociais, né? As redes sociais aí de fotos, vídeos, a rede social de mensagem. A gente se fala, a gente conversa, a gente manda áudio, Então, a gente se conecta muito através das redes sociais, elas auxiliam muito. Mas as redes sociais, elas nos mantêm na solidão. Por quê? Porque a gente tá longe da pessoa. E a gente acaba colocando uma muleta por conta disso. Porque assim, a gente já tá falando, a gente já tá contando sobre o nosso dia a dia. Por que não deu certo de se encontrar? A gente deixa pra próxima. Vamos conversando aqui. Manda um meme. Quem não manda meme? Gente, teve uma época que eu mandava tanto meme, eu não conversava com as minhas amigas, nem elas comigo. A gente só mandava meme. Olha isso, olha gente, olha não sei o quê. Meme, meme, meme. Nossa, lotado de meme. Você vê uma coisa, opa, olha isso aqui. Meme, conversa através de memes. O pessoal também falou muito isso. Hoje em dia, eu vejo que isso me isolou muito de muitas amigas. Elas me mandam, mas eu diminui muito essa questão de mandar vídeos, memes, etc. E hoje eu vejo, dou risada, mando um ou outro, mas isso acabou também trazendo esse isolamento pra mim. Porque você acaba diminuindo a conversa, a comunicação com a pessoa. É um tipo de comunicação, meme e vídeo. São tipos de comunicações, você tá se comunicando. Só que eu gosto da fala, da escrita. E, quando possível, do tete a tete ali. Você vê ao vivo. Isso é super importante. Segundo a neurociência, essa questão aí de você ser sociável, né? As relações, elas auxiliam muito no nosso dia a dia. Elas fazem bem pro nosso bem-estar, para nossa saúde. Elas auxiliam o nosso emocional. Elas mudam conexões no cérebro que nos deixam aí muito mais felizes e positivos. Elas diminuem questões como estresse. Elas nos auxiliam em várias questões aí. Então, nos relacionar faz muito bem, cientificamente, biologicamente, emocionalmente. Mas existem vários tipos de solidão. Antes, quando eu tava pensando nesse episódio, primeira coisa, eu achei que simplesmente eu não ia conseguir falar metade do que eu falei. Tava até brincando aqui, eu tava errando mais,
Hoje eu acho que o meu nível de atenção tá diminuído, cansaço e tudo. E eu pensei em várias coisas pra falar. Tô seguindo nada do roteiro, obviamente. Nem sei que parte que eu tô do roteiro, porque o roteiro já foi assim com Deus. Mas, o que eu acho? Que a gente... Assim, eu pensei em muitas coisas pra falar, pra mostrar pra vocês. Mas, assim, o que me vem na cabeça da solidão, com a neurociência, mostrando isso... Porque, assim, existem, pra mim, Isabela, existem vários tipos de solidão. A gente precisa ser sociável, a gente precisa participar de um grupo, a gente precisa participar de uma relação, a gente precisa ser acolhido. Quando isso não acontece, o que o cérebro fala? Ele entende que é um isolamento emocional. Então, a gente precisa disso. E para mim, existem vários tipos de solidão. E eu estava pensando nisso, como trazer para vocês. Como a gente disse, teve a solitude, a questão. Mas para mim, por exemplo, uma coisa que me deixa muito impactante. Eu atendi uma paciente ontem. A Nora chegou para tentar fazer um estímulo da fala dela, com a fono. Uma senhora de uns 80 e poucos anos, não vou lembrar exatamente a idade. Ela tem o diagnóstico de Alzheimer, diagnosticada há 6 anos. Porém, eu estava conversando com a Nora, já vem sinais, sintomas há muito tempo. Não foi 6 anos só. Então, ela já está bem mais debilitada. E por conta de uma demência, a questão cognitiva, as funções executivas, atenção, memória, resolução de problema, enfim, todas essas questões que fazem parte da cognição, ela vai diminuindo. E aí, o cérebro, a compreensão vai diminuindo. Então, o Alzheimer é assim, as fases, né? E nas demências, você vai diminuindo a sua atenção e a sua compreensão. Então, você não entende uma coisa simples que é abrir a boca, manda beijo, você tem que ter muito mais tempo para conseguir entender aquilo. E, consequentemente, tudo isso, ela tá diminuindo. Então, ela também não vai conseguir falar, não vai conseguir entender, fazer uma troca com a pessoa. Tirando isso, fui explicar para ela, explicar para a cuidadora e fui vê-la, enfim. Ela estava pintando, enfim, seguindo um pouco o que a gente falava. E aí eu olhei para ela. Eu não sei como explicar para vocês, mas a partir do momento que eu olhei para ela, o olhar dela me trouxe um olhar de solidão. Não foi a familiar, não foi a cuidadora, foi a paciente. Ela estava sozinha. Ela me mostrou que ela estava sozinha. É um olhar vago e sozinho. Esse é um tipo de solidão que eu acho que é um dos mais difíceis. É quando você está sozinho no seu próprio problema. Mas não que você vai conseguir resolver, porque você não entende que você está sozinho. Porque dentro disso, ela não está entendendo, ela não tem como fazer, como melhorar. A questão dela só vai piorar. E era um olhar que você só queria acolher. E eu entendi por que a Nora queria fazer tanto por ela. Ela não iria saber explicar que era um olhar de solidão, que era um olhar aquilo, outro. Mas era um olhar que você realmente queria tirar ela daquilo. Queria pegar ela lá de dentro, tirar ela, para ela não se sentir sozinha. É uma solidão que foi imposta por uma doença e que as pessoas que estão em volta estão tentando fazer de tudo para que ela se sinta acolhida. Mas não tem jeito. Então, para mim, esse é um tipo de solidão. É uma solidão muito mais profunda. É algo que é muito mais difícil de você lidar. Eu tive alguns tipos de solidão. Eu lembrei do meu pai quando ele teve isso. É um olhar diferente.
É quando você percebe, é quando você consegue lidar. Só que você nunca vai conseguir tirar aquela solidão. E aí eu lembro do meu pai, que a cuidadora dele falava assim: o seu Antônio, ele não fala com ninguém, não faz mais nada. E ele tinha aquele olhar de solidão. Mas eu nunca vou esquecer disso. A Luana falava pra mim, mas quando a Isabela chega, o olhar dele muda. O olhar dele não é mais de solidão. Isso eu tô falando pra vocês agora. Era diferente, era um brilho. É como se ele tivesse me reconhecido e ele me reconhecia. Eu não digo que ele reconhecia, assim, essa é minha filha, Isabela. Ele sabia que ali dentro do meu olhar ele ia ter alguém. E eu tô tentando descrever pra vocês, mas eu acho que é um pouco difícil ainda descrever. A solidão tem muitos caminhos. E essa, pra mim, é a pior. Porque como que você vai tirar essa solidão dentro? De uma pessoa que não está entendendo que ela está mergulhada naquela solidão, sozinha. Dentro de uma doença horrível. É muito complexo esse mundo de solidão. Outro caminho de solidão que eu tenho aqui, ó. Não estou sozinha mesmo. Temos uma pessoa e o Pernilongo que ele voltou. Em alguns outros episódios vocês vão ver. Ele gosta muito de mim. Ele estava muito sozinho aqui e aí ele veio me acompanhar, né? Mas eu podia ficar sozinha aqui, não precisava dele não. Tem um outro tipo de solidão, que é uma solidão também muito, eu acho que muito difícil. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela é casada, eu acho que deve ter uns 20 anos. Tem filhos, já estão bem grandinhos até. E ela é casada, lembre-se disso. Ela é uma mulher empoderada, trabalha, lindíssima, pra frente. Ela é mais velha, ela vai para os lugares, ela faz as coisas, ela tá numa toada mais holística, tá estudando, super inteligente. Nossa, assim, sensacional ela. Vive uma vida, assim, bem bacana, bem legal. Muita gente gostaria de viver aquela coisa assim, nossa, ela é casada já, com os filhos, o marido, aquela coisa. Mas, que hoje ela vai ouvir, a questão ela vive numa solidão tão grande. Por quê? Ela é casada, mas ela não tem mais um relacionamento. Então existe um tipo de solidão que você está junto com a pessoa, dorme do mesmo lado, na mesma cama da pessoa, mas está simplesmente sozinha, abandonada dentro daquele casamento. Não há mais discussão, não há mais conversa para aquilo. Mas você continua por várias questões. Não vou entrar nesse mérito aqui. Cada um com a sua questão. E você vive na sua solidão. Com uma pessoa que era para ser seu companheiro ou companheira, né? Mas nesse caso, companheiro pro resto da vida. Já são 20 anos aí de casados, no caso dela. Com os filhos. Ela sente uma falta tremenda da mãe, que já partiu. Mas ela não percebe a solidão que ela está. O abraço dela, tudo isso, ela carrega uma solidão. E ela está rodeada de pessoas. Existem esses tipos de solidão que você não consegue tirar. Você consegue fazer a escolha. Mas ela tem que sair daquele ambiente, mas também escolher que a solidão saia dela. Mas ela consegue escolher. O outro tipo é muito difícil, porque a pessoa não sabe. Existe a solidão que você sabe, mas só você pode carregar. Eu tenho muitos casos desse. Eu tenho vários pacientes que estão com vários tipos de doença, né? Sim, são vários tipos. Coisas que vocês nem imaginam que existe. Existe. E você tá sozinho. Eu tenho uma paciente que ela tem Parkinson. Ela é super jovem, assim, acho que 50 e poucos anos.
Ela já tem Parkinson o quê? Uns 2, 3 anos. E ela se sente muito sozinha. Ela tem a família, ela faz as terapias, ela faz terapia psicológica, ela faz tudo. E ela se sente sozinha. Por quê? As pessoas simplesmente chegam e falam pra ela assim: você precisa melhorar sua fala. Nossa, você tá falando mal hoje, né? Nossa, mas você não tá andando bem. Nossa, como que tá ruim? E ela fala assim: eu sei disso. Eu entendo isso. Eu tenho Parkinson. Vão ter dias bons, vão ter dias ruins. Eu sei que a minha fala hoje não tá boa. Eu sei que o meu andar hoje não tá bom. Eu entendi isso. São coisas que ela tem que repetir e repetir. É uma solidão, porque ninguém se coloca, não há empatia por aquilo, não se colocam no lugar dela e acabam se isolando, porque ninguém tá entendendo o que ela tá passando. Ela já sabe do problema dela, ela já sabe da dificuldade dela, ela já sabe das questões dela, ela sabe que, infelizmente, não vai ser igual antes. Ela mesma, ela querendo, não vai ser igual antes. E as pessoas ainda falam, e isso acaba se isolando, porque você não tem como toda hora ficar falando. Então, entendam, existem diversos tipos de solidão. Eu acho que a grande questão aqui não é só a solidão de amigos, não é só a solidão de familiares. Porque eu não vejo minha prima, não sei o que eu convivia tanto tempo, há muito tempo. Sabe? Não é só esse tipo de você ficar em casa. Existem diversos tipos de solidão. Existem diversos tipos de questões para a gente conseguir ali, minimamente, entender a nossa vida. Eu acho que a gente tem que entender que as nossas relações hoje são superficiais, sim. Eu acho que a gente pode melhorar. Mas existem coisas que a gente, muitas vezes, foge do nosso alcance, de imediato. Vão depender muito mais do outro do que da gente, nessa questão de solidão. Ou simplesmente, num caso de uma demência, por exemplo, vão depender do quê? Não vai depender da pessoa demenciada. Ela não vai conseguir sair dali. Vai depender do nosso acolhimento, da nossa força. Então, assim, a solidão, ela vem por vários caminhos, na minha opinião, tá? Não tô falando que a minha opinião reina, mas aqui ela é dada e vocês vão refletir. Não existe certo ou errado. Acho que vocês podem até comentar aí casos que vocês se vocês já vivenciaram solidão. Eu já vivenciei solidão. Eu sofri bullying. Devia ter uns 13 anos. Acho que era isso. E eu vivia a solidão. Eu ia tomar café, lanche, né? Recreio e tal, sozinha. Eu sentava numa escada. E aí eu cultivei e comecei a entender o que era solitude, o que era solidão. Não com essas palavras, né, gente? Mas a entender a viver ali. Aos meus pensamentos, a comer. E tinha épocas que eu queria só ficar ali. Porque eu falo assim, a melhor coisa, não tem ninguém me enchendo. Hoje eu também gosto de ter o meu momento introspectiva. Apesar de ser bem sociável. Eu acho que vão existir fases que você vai sofrer a solidão imposta. Vão existir fases que você vai querer viver essa solitude. E vão existir fases que você vai viver não vai conseguir resolver. Eu acho que tudo depende do quê? Da terapia. De você conseguir tratar isso na terapia. Seja qual for. Como eu disse aqui, eu dei vários exemplos para vocês. Existe a terapia psicológica. Ela é super necessária. Eu tava até dando dica aqui para alguém aqui fazer terapia psicológica, que eu acho super importante. Mas a sua terapia, então se você for um profissional de saúde, você também vai fazer a terapia não como psicólogo, entenda, é totalmente diferente.
Por exemplo, um fisioterapeuta, ele vai fazer a terapia dele, a fisio dele. Você vai se sentir muitas vezes isolado, porque você, por exemplo, teve um AVC, as coisas começam a se isolar, você não consegue ser como era antes, você tem que recomeçar. Tem um episódio aqui sobre isso. E aí você se sente só. Dentro dessa terapia, ele vai te mostrar que você não é o único. Que outras pessoas também sofreram dentro dessa comunidade. Que você também é acolhido. Que outros caminhos você pode escolher. Talvez aquela comunidade que você fazia parte não consiga te compreender, então por isso que você se sente só. E por outros caminhos você vai se sentir acolhido. Então, entendam que o que eu tô tentando mostrar aqui é que não existe nenhum certo nem errado, nem existe só uma terapia, tá? Existe um mundo aí fora que a gente precisa conhecer, que a gente precisa entender, a gente precisa se informar. Você, como profissional de saúde, eu de verdade, eu acredito que é o seu dever acolher. É o seu dever mostrar essa outra realidade para esse paciente, para essa pessoa. Porque ele não conhece, ele não entende. E é através de você que ele vai conseguir conhecer. Eu peguei aqui. Existem vários filmes, enfim, livros e tal. Eu tenho 2 filmes que eu assisti. São bem famosinhos aí. Que é o Pra Sempre Alice, que é de 2014. Que é um filme bem bacana aí sobre como esta professora universitária, ela descobriu o Alzheimer e a vida está deixando ela sozinha. Está fazendo ela se sentir na solidão. E O Viver Duas Vezes, 2019, é um filme espanhol. Acho que tem na Netflix, se eu não me engano. Que ele está envelhecendo. É um senhor já viúvo. Enfim, e ele vai redescobrir o mundo com a sua família. Também com demência, enfim. Eu acho que são 2 casos para a gente entender a solidão de uma forma diferente. Então, esses 2 filmes, eu acho que é para a gente trazer essa importância. Junto com um profissional da saúde. Eu acho que a gente podia falar sobre solidão e outros diversos assuntos por muito tempo. Existe um trechinho do Fernando Pessoa. Já estou bem poética, mas cansada, então vou ter que ler para vocês, tá? O poema dele é Solidão. E ele fala uma coisa que eu acho que o poema inteiro é muito bonito, tanto da Cecília quanto dele. E ele fala assim: e se sinto quanto estou verdadeiramente só, sinto-me livre, mas triste. Quanto que a solidão, ela pode ser escolhida por você, mas o quanto que você vai estar triste. Porque é isso, a solitude. Você escolheu estar sozinho, sem ninguém, mas o quanto você está feliz. O quanto isso vai te fazer bem. A gente é sociável, não se esqueça. Eu acho que a gente precisa entender um pouquinho o que a solidão faz com a gente. Quais são os momentos que a gente pode escolher essa solidão. E quando a gente não tem que ficar sozinho. Às vezes a gente não vai arranjar aquela pessoa que a gente quer, tanto familiar, amorosa, amigo, para estar junto. Mas eu aprendi no meu caminho que pessoas muito boas vão aparecer para não nos deixar só. E às vezes você é uma pessoa que vai aparecer na vida de outra para não deixar aquela só, na solidão. Então, eu vou te falar uma coisa. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha, informa quem deve saber. Deixa um comentário aí, eu fiz tantas perguntas, tantos questionamentos. Comenta também, participa. E assim,
segue a gente, deixa um like. E eu acho que uma das coisas principais aqui, que eu sempre vou falar, é que a vida nem sempre ela vem com respostas. Mas algumas perguntas a gente deve levar para terapia.